Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Podes Crer, né? O podcast do conhecimento, sempre ao lado aqui do professor Damião. Hoje a gente vai conversar com uma figura muito especial, um cara que eu gosto muito, também foi aluno do professor Damião, quem não foi, né? E é um cara que já me fez sorrir bastante. Nosso convidado de hoje é Amaury Jucá. Já, já. Professor, satisfação ter o Amaury aqui no nosso Podes Crer. Opa, a felicidade é toda minha, viu? De poder participar com esses dois grandes amigos aqui. O Damião foi meu professor, sim. Sabe? Foi. De todo mundo. De quem que ele não foi professor? Foi, não é, rapaz? Foi meu mestre, Damião. Aliás, era um dos professores mais queridos na época da escola, ainda hoje continua sendo. Bom, vamos lá. Amaury da Silva Jucá. Esse Jucá é de onde? A família do meu pai, né? A família do meu pai, ela vem do Ceará. Sim. Né? Meus avós, na época, uma seca braba no Ceará, no Nordeste brasileiro, né? Sim. E eles vieram, Crateús, naquela região lá. A família Jucá mesmo é de uma região, hoje no Ceará é conhecido como Jucás. Tem a cidade exatamente por conta do sobrenome, Jucás. Jucás. E aí de lá vieram vários parentes meus, né? Do meu bisavô. Meu bisavô era Manuel Jucá Jacaúna. A curiosidade. O nome do meu bisavô era Manuel Jucá Jacaúna. E aí ele achava o nome filho muito bonito. Aí ele batizou meu avô de José Jucá Filho. Eu digo, como assim? Tirou o Jacaúna. E tirou o Manel. O nome dele é Manel, botou o José, que eu achava o José bonito. Pronto. Jucá Filho. Aí, que arrumação é essa? Como era o nome do seu pai? Meu pai graças a Deus desculpa. está vivo. Meu pai é José Soares Jucá. Jucá. Sua mãe? Maria do Carmo Silva Jucá, é a dona Tatazinha. Lá de Piripiri. Lá de Piripiri, é. Quantos irmãos, Amaury? Seu Zé Jucá é a dona Tatazinha. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, o Eduardo e o Ivo. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, Tá. É o que não podia bater no irmão mais novo, mas apanhava caladinho. Quando é que você veio para Teresina? Veio para estudar, Amaury? Pois é, eu acho que como todos nós, né, que morávamos no interior na época, não tinha um ensino ginásio, né, naquele tempo, não tinha, não sei nem como é que chama hoje. Mas não tinha, aí eu vim fazer o ginásio, e aí, 1990, Sim. aí fui estudar no Sinopes, um colégio feito por professores. Sinopes, inclusive, uma curiosidade, o professor Soares, né, que era um dos sócios lá, diretores lá do Sinopes, é da cidade de Buriti dos Montes, que é a terra da minha avó Alice. Buriti dos Montes, minha avó é Alice Monte Soares. Porque lá quem não é Monte é Soares, quem não é Soares é Monte, quem não é Monte Soares é Soares Monte. Acontece muito. E aqui foi que você conheceu a dona... A Marina. A Marina, aqui em Teresina. Não, a gente se conhece desde a infância, tu acredita? Ela também de Piripiri, não? A Marina, ela passava férias em Piripiri, porque o padrinho dela, tio e padrinho, o seu Nonatinho, ele morava em Piripiri, na rua atrás da casa da minha avó. Então eu conheço a Marina desde pequena, a gente brincava junto do queima. Que legal, cara. Bacana. Do queima, bandeira e tal. Cair no poço. E quantos filhos já com a dona Marina, Amaury? 2 filhos, o Ian e o Matheus. O Ian mais velho, quantos anos? O Ian tem 20 anos. Rapaz, Já tô ficando velho, meu filho. E o caçula, quantos anos? O Matheus tem 19. Fez 19 agora. Aliás, o Matheus vai fazer 19 agora em janeiro. Amaury, a gente sabe da força cultural, né, professor, de Piripiri, né, artes plásticas, artes cênicas, na literatura. O que se deve a essa cultura, digamos assim, nesse grau de cultura da cidade de Piripiri? Eu não sei te explicar a respeito. Muita gente me pergunta sobre isso. Primeiro me pergunta sobre a questão do humor. Por que Piripiri tantos humoristas, né? E bons humoristas. Eu não sei dizer por que existe isso, assim, mas essa veia cultural em Piripiri é muito forte, muito pulsante. Desde sempre, né? Judite Santana. Grandes jornalistas. Vamos falar de artistas que você lembra aí, vai. Independentemente se... Eu não vou citar para não ficar esquecendo alguém, mas tem muitos bons nomes, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, no teatro, enfim, na música. Quantos jornalistas bons eu tive o prazer de conhecer aqui. Muitos competentíssimos. Competentíssimos. E aí a gente fica se perguntando, né, o porquê
disso? Teve alguém que influenciou no O pessoal passado? diz que é água do caldeirão. Mauri, eu vou fazer aqui, Sérgio, Sim. a intervenção. Na época de escola, as pessoas dizem assim, não faz pergunta porque é pergunta boba. Eu costumo dizer que não existe pergunta boba, tem bobo que não faz pergunta. E aí, no meu caso, eu sou professor por escolha. Um sujeito, um cidadão, ser humorista, é uma escolha? Eu costumo dizer, as pessoas dizem assim, como foi que você escolheu, quando foi que você decidiu, viu que eu... Não, Pois na é. verdade, a arte me escolheu. Eu vejo dessa forma, sabe, professor? Porque, assim, na época, eu fazia... Quando eu terminei o segundo grau, você sabe disso, na época que eu estudei com você, para me preparar para o vestibular, eu queria fazer direito. Vou fazer direito. Estudei, me preparei para fazer o vestibular para direito. Mas não prestei direito, não entrei. E aí, passou o tempo, eu morei com meu tio João Cláudio, né? Na época eu fazia o segundo ano, ele morava no centro, morei um ano com ele. E aí nesse ano que eu morei com ele, eu conheci de perto todo aquele universo do teatro, dos shows de humor, enfim, conheci muita gente. Então a culpa é do João Cláudio. E aí comecei a me interessar. Eu achava interessante, mas eu nunca me vi fazendo aquilo. E aí quando foi em 93, 94, por aí, o Arimatã Martins, Sim. diretor, eu já assisti a peça Raimunda Pinto Sim Senhor, que estreou em 92. Eu assistia todas as sessões. Tinha 2 sessões no dia, as 2 sessões eu assistia. Eu sabia o texto de qual é o teatro. E o Arimatã me fez um convite, vamos fazer teatro. Aí eu disse, mas rapaz, eu não tenho nem isso. Não, mas eu vejo que você tem um potencial. Aí vamos fazer um teste. Aí eu fui para a leitura de um texto, não me senti confortável. Em 94, a gente montou o primeiro espetáculo. E a partir daquele momento, bem ali, que eu fiz aquele espetáculo, que eu subi no palco, inconscientemente eu abracei a profissão. Eu digo, é isso que eu quero para minha vida. Eu não sabia de fato que era isso realmente. Muito bem. Mas fui fazer o curso de Ciências Contábeis, veja só. Né? Eu nunca imaginei Ciências Contábeis. E aí, fui montar um espetáculo chamado O Vaso Suspirado, texto do Chico Pereira, e nessa montagem os ensaios eram à noite, e eu fazia a faculdade à noite. Aí eu tinha que optar, ou fazia a montagem, ou ia para a faculdade. Aí foi aí que eu descobri que eu queria realmente fazer teatro, que eu optei por ensaiar e abandonei a faculdade. Mas, assim, na sua família você já falou aí que é um dos grandes humoristas do Brasil, né? Não só de Piripiri, do Piauí, que é o João Cláudio. O João Cláudio, para mim, hoje é o maior humorista do Brasil. Mas, assim, na sua infância, você já era, como a gente costumava dizer antigamente, já era gaiato, assim, tu já era brincalhão? Não, eu era tímido, rapaz. Não era daquele de botar apelido e... Não, eu era muito tímido. Eu lembro que teve na época do Sinops, teve uma brincadeira que era para fazer um sítio que a gente foi, e aí os alunos tinham que interpretar como se fosse a escolinha do professor Raimundo. Entendi. Aí eu fiz o seu boneco. E as pessoas gostaram e acharam engraçado aquilo ali. Eu digo, olha, pode ser que... Como eu acompanhava meu tio, via muitos shows, eu comecei a imitar o Alberto Silva, por conta de que eu via ele fazer o Alberto Silva. Então, peraí, ó, meu caro conterrâneo, minha cara conterrânea, eu quero dizer a você que eu sou engenheiro. E aí eu comecei a brincar com Foi tua primeira imitação. grande imitação, assim, famosa, digamos. Eu costumo dizer assim, a primeira pessoa que eu imitei foi meu tio, o João Cláudio. Sim. Eu imitava ele fazendo as imitações. Ainda continua fazendo? Continuo. Passa aí pra gente ver. O João Cláudio? É. Radiotáxi, sempre comigo, Radiotáxi, é meu amigo, 2222. E assim, Então, de um menino tímido a um artista consagrado no humor. minha mãe dizia cara. assim, eu vim estudar aqui, morava num pensionato, primeiramente, eu e minha prima Emanuela. E a minha tia Maria José dizia, Tatazinha, vamos ligar para os meninos para saber notícia. E a mamãe disse, como é que dá certo, Mazé? Porque o Amaury só balança com a cabeça. Ele não fala no telefone, não dá pra gente conversar. Quando eu dizia, eu chegava em casa, a mamãe marcava 10 horas, 10h30 eu chegava, senhora, eu tô chegando 10h30, eu tava na praça, fazendo o quê? Conversando e tu não conversa, porque aqui tu não fala. Só na rua só que tu fala não na fala. rua. Como é que é o parentesco com o João Cláudio? A sua mãe... A minha mãe é a irmã do João Cláudio. A sua mãe é irmã do João Cláudio, ok, O João sim. Cláudio, a diferença de idade é apenas 8 anos, de mim para ele, para tu ter ideia. Uhum. O João Cláudio é um filho temporão, quando ele nasceu, minha avó tinha 42 anos, já nem imaginava mais ter filho. Tu tem parentesco também com o Disseu, não? Não. Não, é só amizade Somos conterrâneos. conterrânea. Aí, mas assim, a diferença é de 8 anos. O João Cláudio, menino, quando eu nasci, ele queria me botar para dormir na casa da minha avó ficava balançando a Emanuela, temos a mesma idade.
numa rede e o João Cláudio me balançando. E eu nasci com os olhos muito bribados, os olhos muito destacados. E aí o João Cláudio conta que a vovó balançava, e ele também, e eles cantavam aquelas cantigas da igreja, né? E no meio da cantiga a vovó emendava: o meu já tá dormindo, e o teu como é que tá? Aí o João Cláudio respondia: de olho arregalado, não quer nem cochilar. Bom, qual é uma lembrança que você tem, que você não esquece de Piripiri, da sua infância, por exemplo? Alguma coisa, algum acontecimento daqueles assim que menino do interior, quando vê, fica paralisado. Assim. Mas tem muita coisa que eu não me esqueço, mas eu lembro quando chegou o asfalto, por exemplo. Porque não era toda a rua, a avenida principal lá, chamada Décio Alves Ferreira, que passa em frente à casa da minha avó, era calçamento. Eu lembro a loucura que foi, passando quando o asfalto, o menino tudo correndo para ver aquela novidade, o que era aquilo. Queimando os pés, pisando no asfalto. Pra gente andar de bicicleta ficou bom demais, lisinho. A gente estava falando aqui só um pouquinho, professor, da cultura, né? Esse movimento cultural muito forte lá. E lembrando que eu acho que Piripiri foi a segunda cidade do Piauí a ter cinema depois de Teresina. Foi no final da década de 60. Como é que era o nome lá do... Eu não lembro exatamente o ano que tinha, né, até quando durou. Eu nasci em 74, eu criança, eu ainda lembro do Cine Teatro Marajá. Né? Então é no comecinho da década de 70. Seu Tomás Menezes. Que é o pai do Luiz Menezes. Exatamente. E o seu Mário Seba é quem tomava de conta lá, e tinha o Gordinho, que era o locutor oficial. O Gordinho disse: esta é a sua voz, Cristal. Porque tinha um alto-falante no topo do Cine Teatro. Não existia rádio naquela época. As notícias se davam. Eram as cornetas, boca de corneta. Hoje, dia de ira, com Juliano Gema e Fernando Sanches, o bandido mais covarde do Oeste. Eu quero conversar com a Mauri. Olha aí, caindo o microfone. Mauri, a gente vê um sujeito alegre, bem-humorado, que ganha vida fazendo o que você faz com excelência, pode passar a falsa impressão de que não há dificuldade nesse cenário, nesse campo. Mas a gente, quando liga a televisão, ou vê uma matéria de jornal, vê os artistas todos reclamando das dificuldades que eles têm, sobretudo em épocas exóticas, como, por exemplo, foi a época da pandemia. Bem pouco tempo passado. Como é a vida de um artista numa capital como Teresina? A vida do artista, em qualquer lugar, ela não é fácil. Lógico, tem aqueles artistas que acabam se destacando mais do que outros, mas não é a regra. Né? É a pequena minoria, os artistas que conseguem se destacar e tal. Mas, assim, a grande maioria dos artistas, eles estão na labuta, correndo, batalhando, nunca sobra, é muito difícil. A pandemia realmente foi uma época muito difícil para todo mundo mesmo. E aqui em Teresina, pra gente aqui, é difícil, como é que eu posso dizer? Hoje a gente já consegue ter as leis de incentivo do governo do estado, do governo federal, que chegam a categoria, mas ainda é insuficiente. Eu acho que precisa cada vez mais, né? Assim, e fomentar mais, né? Um ponto chave, porque assim, de alguma forma, algumas empresas ajudam, algumas empresas patrocinam, Sim. Elas fomentam, incentivam tudo, mas ainda é muito pouco também diante de tanta necessidade, tanta precisão. Essa conscientização, eu acho que é importante. Eu acho que a pandemia foi um momento importante para as pessoas perceberem o quanto vale a arte. Né? Você imaginar todo mundo tendo que ficar trancafiado dentro de casa, sem poder... O que salvou foi a arte. Foi a música, foi a poesia. Através da internet, através da internet, né? Que possibilitou chegar para as pessoas, nas casas das pessoas. E eu pensei até que ia aumentar. Digo, agora vai aumentar a procura, mas não aconteceu. Maurício, se eu estiver errado, até me corrija. Eu percebo que seu público é um público predominantemente adulto, né? Porque você faz muita, eu acredito que seja por isso, você faz muita referência ao interior, né? E todo mundo aqui em Teresina, são poucos, né? Hoje em dia tem mais teresinenses, mas geralmente filho de alguma cidade do interior que veio para cá e remete a essas lembranças, né? Você fala do caboclo, do mato, né? Com muita facilidade. Você teve algumas inspirações assim no seu passado? Pessoas que moravam próximo, algumas figuras assim... São essas bagagens que a gente traz da vida, né? Das vivências, por exemplo. Eu vivi a minha infância
até a adolescência ali, 15 anos de idade, em Piripiri. Essas informações todas estão na minha bagagem, estão comigo. E ali eu vi, ali eu vi o carroceiro, o homem do campo, o doido que tinha muito, tinha aquelas coisas. Então, tudo isso vai agregando para quando você vai compor um personagem, contar uma história e tudo. Eu acho que quando você conta verdades, quando você fala de coisas que você vivenciou, né? Ela tem muita força. Então as pessoas acreditam, elas vão sorrir com você. E quando aquela piada pronta, uma vez o sujeito foi tomar, entendeu? Ela tem menos força, a meu ver, do que quando você relata fatos. Eu sei que na nossa história de pessoas que escutam, que vê o Amaury, está sempre presente Barroso, a Expresso Barroso. Eu lembro que em sala de aula eu dizia, professor, eu tenho que voltar de Piripiri. É porque eu vou pegar Barroso. Eu pego o Barroso. Professor, me libere mais cedo que eu vou pegar Barroso agora, 11h45. Amaury. A Barroso era um investidor, uma espécie de mecenas, não? O meu amigo Chico Barroso. O Chico Barroso foi um cara importantíssimo no começo da carreira também, porque ele foi um cara que apostou, né? Ele patrocinou desde do primeiro show. Tem uma coisa curiosa, se você me permite falar, de patrocinadores, porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Aqui é espaço aberto. Porque uma coisa assim, você procurar uma pessoa, eu vou procurar o professor Damião para patrocinar o meu trabalho, tá? Eu vou lá apresentar tudo. Outra coisa é quando você, Damião, me procura, olha, eu quero patrocinar você. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu com o meu amigo Valdeci, da Lanternautas. Hoje é meu amigo, assim, eu não conhecia ele, ele nos procurou na época, queria falar, eu quero patrocinar. E assim, cara, ele foi fundamental. Teve um momento que o teatro estava fechado, não tinha onde apresentar. Aí eu encontrei um restaurante e aí precisava fechar todo de tapume. Aí eu liguei para ele, Valdeci, tô precisando, o espaço é grande, precisa muito de tapume. Ele mande fazer. Pronto. Mande fazer que eu pago. Que bacana, que legal isso. A gente fazia toda semana nesse espaço. O Amaury, você se destacou muito com as imitações, né? Acho que a que mais marcou no começo foi do Alberto Silva, mas a do Silvio Mendes, inclusive, prefeito eleito de Teresina. Professor, não sei se ele pode contar essa história aqui, que uma vez ele ligou para a prefeitura... Não, para essa história não posso contar. E não é que achavam que era o Silvio, mas como é que... Você acha que é a sua melhor imitação? Eu acho fantástico. Doutor Silvio, por favor. Eu queria agradecer o espaço a você, César, ao professor Damião, que eu tenho o maior respeito. A cidade de Teresina, inclusive, é grata a todo o trabalho prestado, serviço prestado pelo Damião, a cidade de Teresina. O Silvio é uma imitação das pessoas... Eu gosto. Muito boa. Quem mais, assim, você lembra dos seus shows que você imita? O Firmino Filho, saudoso Firmino. Teresina, uma cidade que cresce cada dia mais. Teresina precisa de administradores rápidos, administradores competentes, administradores que tenham um raciocínio lógico. Mas quem fez Teresina foi o senhor, doutor Alberto. Sim, pega o seu... Peraí, ô César. Eu fiz até uma música que diz assim: tá vendo Teresina, moço? Ajudei a construir. Miguel Rosa, Pisa, Telepisa, isso é Pisa, essas Pisa e tudinho. Fiz também Frei Serafim, sou botânico, Albertão, fui um bom governador. Mas no segundo mandato, o povo desconfiado me chamou de sonhador. Tá vendo a Poticabana, moço? Eu também trabalhei lá. Depois fiz o pré-metrô e eu me lembro desse tempo. Quase eu mato o servidor. Mas o povo não se cansa e com a imensa votança me fizeram senador. Hoje eu estou entristecido, pois no meu próprio partido eu não tenho mais valor. O Mão Santa criou asas e da minha própria casa ele quase me expulsou. Muito bom, cara, fantástico. É uma característica nos seus shows, né? Ter sempre música, né, Mauri? Você toca violão, também compõe. Eu tenho algumas composições, eu tenho um amigo que estava até me estimulando a lançar, eu tenho vergonha. Mas, rapaz... mas eu estou pensando nisso. Você tinha vergonha de falar, deu no que deu, um dos maiores humoristas do Piauí. Agora vai estar com vergonha de mostrar suas composições, rapaz? Mas eu estou pensando em fazer isso, em lançar. Tanta coisa acontecendo. Eu recentemente descobri uma coisa que eu estou apaixonado, que é o cinema. Eu nunca tinha feito cinema, a minha formação é ator, e eu nunca tinha fazia peças
infantis, comédias e tudo, mas cinema eu nunca tinha feito. Fiz uma participação num filme do Frank Aguiar. Sim. Eram 3 cenas. Deixa eu brincar aqui. O Frank Aguiar também foi meu aluno. Eu sei. Ele que criou a história. A gente ia lá no Objetivo FICO, Festival Interno do Colégio. Eu lembro. Ele ganhou esse filme. Eu lembro. Eu lembro demais. E aí eu descobri o cinema, eu fiquei encantado com isso. Eu fiz algumas produções com o Alexandre Melo. Sim. E agora pude participar de uma grande produção piauiense, que é o Cruz para Quem Merece, que deve estrear nacionalmente no cinema no próximo ano. E aí a cabeça já está friviando de ideia. E por que não pegar essas composições e lançar também, Mauri? Acho que seria legal também escrever. Você já está com um livro engatilhado? Não, nunca pensei nisso, não. Né? Já plantei a árvore, já fiz os meninos. Escrever é tarefa difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Quais são os planos do Amaury agora para o futuro? Como pessoa, como artista, como pai, enfim. Rapaz, eu estou numa fase, que eu estava dizendo para vocês aqui em off, né? Que eu estou na fase de tirar o pé do acelerador. Viver um dia de cada dia, mais calmo, com a família, mais... A minha profissão, graças a Deus, me permitiu, ao longo desses 30 anos, estar bem presente na vida dos meus filhos, né? Sim. Do Ian e do Matheus. Eu deixava na escola, pegava na escola, reunião de pais e mestres, eu estava presente. Eu não ia na escola quando eu era estudante, mas depois de... Porque o papel de pai é diferente. Mas eu tive, graças a Deus, me possibilitou estar perto dos meus filhos. Muita gente me pergunta, por que tu não vai para São Paulo? Por que tu não foi para o Rio? Porque... Eu digo, cara, eu estou numa posição privilegiada. Eu tinha um mercado que abraçou o meu trabalho, as pessoas me respeitavam, eu tinha abertura, eu tinha patrocínio. Eu estava na minha casa, na minha terra. E, então, assim, eu vou sair daqui para enfrentar uma selva daquela ali para quê? Para quê? Né? Não tinha necessidade. Dentro dessa conversa que a gente está puxando, eu gosto de trabalhar com números, não por acreditar neles, mas eu acho que eles identificam alguma coisa. Nós temos no Brasil 205 milhões de pessoas. Nordeste, 59 milhões de pessoas. O Piauí, 3 milhões. Teresina, quase 1 milhão. Nesse universo de números tão grandes, você se destaca como uma pessoa de excelência. O humor jamais vai se escrever a história do humor no Piauí sem falar do Amaury. Sem falar em você. É verdade. Como é que você imagina esse tamanho que você tem e a responsabilidade que você tem enquanto artista que pode abrir portas para outras pessoas? A gente nunca sabe, Damião, na verdade, medir ver essa proporção toda. A gente não consegue ver o tamanho disso, né? Até você se deparar com alguma situação, né? De alguns anos para cá, muita gente me procura e diz, rapaz, como é que eu faço? Eu quero ser humorista, eu quero fazer isso, eu tenho uns textos aqui. Aí você começa, nossa, as pessoas estão me pegando como referência. A pessoa chega, eu sou seu fã, eu sou... Outro dia você já apadrinhou alguém a propósito? Rapaz, eu sempre que eu posso... Você ajuda? Eu abro espaço. Hoje eu estou com um programa na TV Assembleia. Sim. Canal 17, quinta-feira, 9h30 da noite. 9h30 da noite. É o Raimundo Filho. Também foi seu aluno, foi. Lá no Objetivo. Foi, lá no Sinopse. Não, ele foi meu aluno no Objetivo e também na UESP, no curso de História. Só... Não sei o que, Pão. Raimundo Pão, Não, peraí, vamos resumir isso. O Alberto Silva foi aluno do Damião. E aí, o programa lá chama... Eu tenho mais idade do que de fato tem. Oi, tá bom. O nome chama do programa Piauí de Riso... Piauí Cheio de Graça. Piauí Cheio de Graça. E eu vou procurar figuras engraçadas e tudo e tal. Eu sempre digo, é uma janela aberta para quem faz comédia no Piauí. Todo mundo que eu posso chegar e mostrar, eu mostro. Então, assim, e outras pessoas, porque eu também lá atrás fui ajudado. Quando eu não tinha espaço, ninguém me conhecia, as portas foram abertas para mim de alguma forma. Então eu tenho que retribuir de alguma forma. Eu tenho uma menina que trabalha comigo já há algum tempo, eu contei com ela no festival de Piripiri, chamada Nayana Lima, o nome dela. Ela tinha um personagem chamado Piauilina. Ela chegou participando de um festival, eu estava apresentando o festival, eu era o apresentador e convidado do festival. E aí ela chegou e posso contar piada, posso falar no seu nome? Ele pode. Ela brincou, fez piada comigo. Ela ganhou a disputa. Aí eu chamei ela e disse, eu quero que você venha trabalhar comigo na TV. Eu vou para a TV Meu Norte, vou fazer um programa e eu quero você lá. Hoje ela continua lá. Hoje está aí. Tá aí, brilhando aí. Tá. Tinha muito, ela precisava de uma oportunidade. Né? Amaury. Aliás, é uma coisa interessante. A gente fala aqui sempre disso. Uma coisa é você ter a oportunidade, outra coisa é você ser oportunista. Você, quando oportuniza possibilidades como essa, você de fato está contribuindo
com a cultura, com as pessoas, com a sociedade, enfim. Isso é muito bacana, Amaury. Amaury, vamos... É o que a gente faz aqui, né, Sérgio? É o que a gente pretende. E a gente gostaria muito de ter você nessa equipe aqui, rapaz. Olha, Pode Escrever Cultura com Amaury Jucá. Eu Sensacional. já acho que esse negócio já pegou bem, né? Pode Escrever Cultura. Cultura. Não, e a Amaury Jucá assinando. Amaury, vamos falar de um tema assim um pouco polêmico, que eu inclusive tenho uma opinião sobre isso já formada, que é com relação a alguns humoristas, né, que foram, digamos, muito criticados, né, porque ficou muito difícil de se fazer humor, que hoje todo mundo são os haters, vão lá e desce a lenha do cara nas redes sociais. Tá difícil fazer humor hoje, porque assim, o que é que eu penso, gente? É humor. Ali, o palco é do artista, entendeu? E eu acho que ele pode se exceder um pouco, desde também que não seja mau caráter, né? Mas se for piada, a gente tem um caso aí do Lins, sei lá quantos processos tem contra ele, o próprio Danilo Gentili. Como é que você vê essa questão? Quem está certo, afinal de contas? O humorista está muito podado hoje em dia, na sua opinião? Eu acho que, assim, tudo na vida, ela tem existem os momentos, né? Sim. Você tem uma linhazinha que é muito tênue de você, que é você está fazendo a comédia e você já partir para... Humor negro, como dizem. Já é outro... A própria expressão já é pejorativa, né? Então, assim... eu vejo que a gente pode fazer histórias. É importante a gente também ter essa consciência. Falou humor negro. Piada com negro. Se coloque na posição da pessoa que é negra, que ela vive tantas dificuldades já no dia a dia, deve ter que enfrentar mas isso. Tem um humorista que é até gordinho, negro, e faz piada com negro. Ele negro e está sendo processado por outros negros. Então ele falou assim, gente, pois não, professor, pode resolver lá. Então, assim... É o caso dele, eu não lembro bem o nome dele aqui, mas continue seu raciocínio. Por exemplo, assim, eu hoje procuro nos meus shows, no meu espetáculo, tratar de temas que sejam do cotidiano geral, mas que eu não preciso falar de A, de B, de C, não precisa eu falar do homossexual de forma pejorativa. Eu tinha um show chamado Papai, Eu Quero Me Casar, que contava a história de um cara que é homossexual, que não sabia como ia contar pro pai que ia casar com outro homem e tudo e tal. Entendi. E era tudo de uma forma que a gente conseguiu montar várias situações engraçadas, mas que não eram pejorativas. Elas simplesmente contavam situações engraçadas. Entendi. E às vezes também não precisa você falar tudo, né? Exato. Você já com meias palavras, você já deixa as pessoas deduzirem. O pastor Marcos Sérgio me convidou para fazer um show na igreja, Dia dos Namorados. Eu cheguei e disse, mas pastor, eu vou fazer um show de humor, assim, aí ele disse, eu tenho certeza plena que você consegue montar um espetáculo Sim. que possa fazer numa igreja, com crianças, com casais, com família, com não sei o que você não vai agredir ninguém, tenho certeza disso. Isso foi um desafio para mim, César, que hoje eu tenho um show, eu faço meus shows, eu posso fazer em qualquer lugar, pode ter criança, pode ter idoso, pode ter não sei o que. Você fez, inclusive, um show pra gente, rapaz. Eu faço várias... Lá na igreja... Eu faço em várias igrejas aqui. Na igreja lá do São João, do Padre Carlito, você lembra de um convite que eu lhe fiz? Você foi? Fui várias vezes, atendi lá a paróquia de São João. Isso. Já atendi a paróquia de São Cristóvão, já atendi a paróquia de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora das Candeias. Eu já fiz para... A Amaury fechou com a gente do Projúris. Projúris também fiz. Nós convidamos a Amaury, convidamos a todos. Mas o Amaury, de fato, ele se caracteriza por essa diferença. Eu vou dizer para você, eu convidei o seu tio, João Cláudio, ele disse que estava com a agenda lotada. Depois convidei o Disseu, ele falou que só podia na data X. E eu convidei você disse, professor, que dia vai ser? Eu digo amanhã. E ele foi. Tá vendo? Aí faz a diferença. Eu faço já solenidades a Amaury há bastante tempo, né? Há muitos anos. Tanto é que eu lembro do primeiro evento que eu fiz. Eu tinha 17 anos, foi um desfile, né? Mas tu não desfilou não, né? Não, eu só aprendi, é pelo Andrés, no Clube das Classes Produtoras do Piauí. Eu fui professor do André há muito tempo. Rapaz, tu é antigo demais, do tempo das classes produtoras. Sou. Então, assim, tem gente que chega pra mim... Mas não era César Fire? Não. Fire foi por conta do jornalista, do Amadeu. Aí, César, quantas solenidades tu já fez? Eu não sei dizer, professor, porque são mais de 30 anos fazendo solenidade. Eu comecei no rádio em 85, né?
Bom, mas isso aqui é só para fazer a pergunta. Tu sabe quantos shows tu já fez, Amaury? Eu não tenho nem ideia. 30 anos de show já? São 30 anos de história, né? Sim. Shows de humor Sim. É de 2001 pra cá, né? Então, eu estreiei em 94 com a peça o Agente Tetra Entra em Campo. Aí depois do Agente Tetra Entra em Campo, eu fiz a peça O Vaso Suspirado. Essa peça foi que me rendeu o Prêmio Nacional de Teatro lá em São Mateus, no Espírito Santo. O festival. Mas era um monólogo, não? Não. Era uma peça, um texto do piauiense de Francisco Pereira da Silva, nosso maior dramaturgo, né? Dos grandes do Brasil. O Pelé, né? O mesmo autor de Raimunda Pinto, sim, senhor, né? Que depois eu ingressei na peça, em 98 também eu entrei na peça Raimunda Pinto, 99 entrei na peça Raimunda Pinto. Né? De lá pra cá continuo no elenco. O que é que eu ia falar? Sim, aí outros espetáculos, o Clone, com quem a gente foi para Portugal, mas show de humor só em 2001, foi o primeiro, o Jumento e o Bode. Aí depois... Isso aí foi que estourou. Foi. Foi. Antes disso eu só fazia bilheteria, dava R$15. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu ia perguntar aí, você não lembra assim, quantos shows, mas tu lembra quantos milhões tu já ganhou em show? Olha, você dizia assim, é porque é fácil ninguém começa lotando teatro não, gente. Existe um trabalho a ser feito, foi feito tudo. E eu lembro quando a gente foi estrear o Jumento e o Bode, em 2001, né, a gente tinha um apoio, graças a Deus, a mídia, de uma forma geral, sempre foi portas abertas aqui para a cultura. TV, rádio, sempre... Tinha caderno de cultura aqui, cara, no jornal, verdade, o Dia, Jornal Norte, eu lembro disso. Diário do Povo. Os espetáculos de música, teatro, cinema. Porque eu acho que é importante isso mesmo. Por exemplo, nós professores de cursinhos, a gente tinha lá o primeiro nível, o primeiro time, e esse time estava em todo lugar. Eu cheguei a uma época tarde, Diocesano, Colégio das Mansas, Objetivo, Ângulo, e aí o cara ia procurar, estava lá. Aí depois tinha uma segunda linha, que você não botava alguém, pá. Depois um terceiro, e aí o processo roda. No humorismo eu penso que também seja assim, ou seja, as portas não são abertas para todo mundo. Não. É? Tem alguns caras que abrem as portas e abrem depois para os outros. E aí a minha pergunta é, a gente ia fazer revisão, César, tinha fulano de tal, Beltrano, a gente não lotava toda a revisão no primeiro momento, a gente passou a lotar quando a gente ficou conhecido também. Eu pergunto, você também teve shows que... Será que vai dar gente ou não? Teve demais. A estratégia que a gente usou porque a gente fazia teatro, e o teatro não dava, às vezes dava. Raimunda Pinto lotava e tudo, mas outras peças não lotavam, não. A gente dava, como eu disse, o Vaso Suspirado foi uma peça que a gente ganhou o prêmio, melhor cenário, melhor figurino, indicação para ator, melhor ator coadjuvante que eu ganhei em vários festivais. Então, assim, mas bilheteria, chegava, dava R$15 para cada um, R$5 para cada um, não dava nada. E aí vamos fazer o show, estrear 2001, tá, o Jumento e o Bode, o que a gente vai fazer? Aí fizemos uma parceria com o Jornal Meio Norte, assinante pagava meia. Tinha meia estudante, meia para professor, meia não sei o que, tudo tal. Tinha um recorte no jornal, comprava o jornal, tirava lá a meia. Meia, tal. Ninguém pagou inteiro, então. Aí, não, peraí, tinha calma. E aí nós saímos dando convite, chegava no lugar, convite tanto, convite. Acho que a gente vendeu só 100 ingressos para a primeira sessão. Mas lotou o teatro. Primeiro dia, no sábado. Quando o pessoal chegou lá, não, já está esgotado. Tá esgotado. Rapaz, só pode ser bom demais, tá esgotado. Convite, no meio da canela, convite. Boa. Convite, né? Convite. E aí quando foi na segunda sessão, aí vendeu tudo mesmo. Aí estourou tudo. Aí, um cidadão chamado Henrique Rebelo. Essa figura eu não posso me esquecer jamais, porque... Apoiou bastante. Foi um que chegou e disse assim, eu quero vocês trabalhando aqui comigo e tal. O que é que vocês precisam para divulgar? Tá? A gente precisa de mídia na TV. Mídia na TV Clube presta demais. Toda semana que a gente ia fazer show, TV Clube apoiava a gente, divulgação, VT ia na hora do Jornal Nacional, na hora da novela, nas maiores audiências da TV. Todo mundo dava notícia, o teatro era lotado, entupido. Lotado. Henrique Rebelo, a gente tem que fazer essa referência, porque inclusive na escola também... Foi seu aluno também? Não, ele tinha bolsas. Sim, é verdade. A Fundação Walter Alencar. Pronto. E ele dava, por exemplo, a gente fazia troca mídia. Sim, por bolsas. No AXY e ele dava aí tipo 100 bolsas. 10 para primeiro ano, 10 para segundo, 10 para nono. E aí ele sempre foi muito, nesse sentido, muito solícito. Sempre foi. Só que eu fiquei curioso aqui, porque tua mãe brigando contigo, tu não fala aqui em casa e tá dizendo que tá conversando. Como é que foi
a reação da sua mãe? Quando tu começou no teatro e depois quando veio o sucesso com humorista. Não, tu não aí sabe tu tá ganhando dinheiro e fazendo gatice agora. Quando eu disse assim, vou trancar a faculdade, né? Eu vou sair da faculdade. Aí não, meu pai chegou e disse assim, ó, o seguinte, eu tava fazendo uma força para lhe manter em Teresina, assim, assado, tal, mas Com essa daí. mas para você estudar, para você, se você não for estudar, não tenho como, aí eu disse, não, papai, eu vou dar meus pulos, Vou me virar. Foi, que o papai disse assim, eu vou lhe botar para qualquer coisa, você vem para Piripiri, eu vou abrir uma garapeira, eu vou botar uma garapa de cana para você vender garapa de cana. Eu imaginei eu vendendo garapa de cana, eu digo, não quero não. Aí eu fui atrás, eu já estava namorando com a Marina, isso, né, que hoje é minha esposa. E aí eu fui atrás, eu fui vender assinatura de revista. Assinatura de revista Globo. Nem a mamãe quis comprar para me ajudar. Doido pra tu voltar, na verdade. Aí né? eu não, tudo. Aí eu consegui Maia Veloso, outra figura importante. Muitas pessoas importantes na minha trajetória. Maia Veloso só tem uma vaga de produtor na MN Propaganda, o programa dela. Sim. A Anuxa estava tirando a licença maternidade da Lorena. Agora a Anush também foi minha aluna. Não, é gente Anush boa. foi nós, Sim. né? Aí já tinha 3 meses lá. Aí eu fui falar com o Silvio Leite. O Silvio Leite chegava às 7 horas, eu cheguei às 6h30. Quando ele chegou, eu estava na porta da MN Propaganda. Aí entrei, esperei lá. Figura também. Também tenho boas lembranças Deu de certo. trabalho com o Silvio. E aí deu certo. Ele já me conhecia, eu já tinha feito trabalho pro grupo Claudino na época, que Sim. foi o maior cachê que eu recebi na minha vida. Eu recebi na época, eu não era conhecido, não era nada, começando ator e tal. Ele me pagou, equivalente a tipo 8 salários de cachê para me fazer uma campanha publicitária para Armazém Paraíba. Quando eu vi aquele dinheiro, eu menino velho, com 17, 18 anos, eu digo, meu Deus, que dinheiro é esse? Eu não sabia nem o que eu fazia com tanto dinheiro. Mas enfim, aí fui para MN Propaganda, né? Trabalhar com a Maia. Fiquei 3 meses. Popa Show, ia para Belo Horizonte. A Mauri, o Silvio Leite. A Mauri vai ser o produtor em Belo Horizonte. Meu Deus do céu. Vou viajar o mundo agora. Vou viajar o mundo. Eu disse, não, mas não vou não, tô com a Marina. Eu sei que eu não fui, fiquei. Seu Vicente, outra figura importante, me jogou para meu norte. Sou do administrativo, você vai para lá e cabe seu espaço. Com 1 mês que eu estava lá como auxiliar administrativo, Dina Magalhães. O que é que você faz aqui? Não, você vai para a produção do Jornal da Tarde. Ah, eu vai pro Jornal Grande da Dina Tarde. também, amiga Tô no das Jornal da antigas. Tarde, Barradinha. Disse, não, você não vai ficar só. A Barradinha, rapaz. Você vai apresentar o Honda junto com o Pada. Levou para o Demar Basto. O Demar disse, a Barradinha disse que você é ator, que você faz isso, faz aquilo. Você pode fazer um personagem para contrapor o Pada? Aí, Alberto Silva de cara. Aí eu digo, posso sim. Aí eu começo quando? Ele disse, não é 10h30 que começa o programa? Isso era 9 horas da manhã. Eu digo, sim, senhor. Desci, Você aí... nunca está pronto, mas tem que estar de prontidão. Aí eu desci, o que é que eu vou fazer? Aí vem aquela coisa que tu me falou lá no começo, as figuras. Sim, tudo, das lembranças de das infância. tudinho, tudo tal. É. E existia uma vinheta já pronta que chamava Perturba, que era o Marcot fez, porque o padre, quando ele atarentava do juízo, Era. aí eu me botava, Perturba. Eu digo, eu vou dar a vida para esse Perturba. Aí eu me lembrei de começou o personagem. todos os doidos que eu me lembrei de Piripiri, da Nonata, do Chico Doido, do Zé Fogo, tudinho, me lembrei deles, e aí montei o Perturba. E aí surgiu um personagem que foi o maior personagem que eu fiz até hoje. Perturba. O Perturba, até hoje as pessoas se lembram. Isso foi em 2000, Como era esse 99 mil. Perturba? Era só ele era uma figura, um olho espantado, um olho roxo aqui, uma roupa rasgada, e ele fazia o que viesse. Se fosse para imitar o Roberto Silva, ele imitava o Roberto Silva, se fosse para imitar o Firmino, ele imitava o Firmino, se Entendi. fosse para fazer os Titãs E de não era Choró, bom da cabeça, era um ele personagem ele bem... contava histórias e ele trazia, ele sabe, ele... Tem uma música do Teófilo, que é muito bacana, eu não lembro o nome da música, que era um doido que eles... A música dizia assim, era do Perturba. Quando eu nasci, o povo todo então falou, Dona Maria, esse menino é perturbado, é mal ouvido, vive no mundo perdido, perdeu parte do juízo, coitadinho, ficou... Era uma musiquinha assim. Aí, só concluindo essa música do Teófilo lá, que os meninos xingavam lá um cara de rua lá, meio perturbado da cabeça, e ele pegava uma pedra. Só que ele não jogava, ele ficava dizendo, corre, nego, corre, nego, corre, nego, corre, nego. E aí o Teófilo botou isso num trecho de uma música dele. Eu sei, que é Poxa, eu não vou lembrar. Eu não tô lembrado do nome da música, mas isso aí é uma referência a essa lembrança de infância que ele tem. Professor, vamos reforçar esse convite para o Mauri. Eu queria fazer uma última pergunta para o Mauri. Diga. Mauri, quando você chega a uma condição de protagonizar cultura e humor, como você chegou aqui no Piauí, em Teresina, você consegue vislumbrar outros nomes, como você acabou de citar, Piauilina,
que possam, por exemplo, dar continuidade a esse espaço, a essa ambiência da cultura. A gente tem no Piauí e outra cidade interior esses vários prováveis humoristas. Eu não sei lhe dizer vários, né? Mas tem muita gente boa. Tem uns meninos aqui, porque é o seguinte, aquela coisa do... A minha pergunta tem relação com essa coisa das redes sociais. O formato mudou, né? Mudou. Hoje são as redes sociais, a forma de contar a história, o stand-up, a forma, o formato. E tem uma coisa também, alguns são bons na atuação e outros já são bons para escrever textos de humor também, né? Que talvez não se dê muito bem no palco, mas exatamente. Né? Porque tem essa, as pessoas, como é isso? É porque assim, o comediante é aquele ator que apresenta, que sobe no palco. Tá. Então, o humorista é o cara que vai lá e escreve a história, ou faz a charge. Esse é o humorista, né? É o cara que... E tem um que é o completo, que escreve a história, apresenta e tudo. Como você, né? Você fez muito isso. Mas eu também conto com a ajuda de muita gente boa. É um time. É um time. Olha, tem muita gente que escreve pra minha vida toda, como o Ayrton Oliveira, que depois... O Ayrton é sensacional, uma marpa, o cara é bom. Depois ele foi pros palcos também. Sim. Apresenta na TV Meu Norte. O João Carlos, que é meu primo, também escreve muito. Enfim, é muita gente que ajuda Mas aí... A gente vê na mídia, aparece alguém e desaparece. Eu estou falando isso, repito, de novo, não é por falta de percepção. No mundo da escola, da universidade, da educação, a gente tem professores que estão dando aula há 20 anos, 30. Aí que lá aparece um outro, mas que tem uma pegada totalmente diferente. Eu vou, inclusive, estou anunciando aqui, César, primeiríssima mão, a gente vai fazer aqui um programa, ainda no campo da educação, pode escrever educação, que eu vou trazer uns 5 ou 6 professores do Objetivo, que foram meus colegas em 90, 92, 93, que todo mundo disse foram os melhores professores de Teresina já pensados ao longo de 30 anos. Eu vou trazer esses caras para cá. Então, assim, tem alguns que ainda hoje dão aula, e são bons professores. A minha pergunta é sobre isso. No humor, a gente tem isso, essa perspectiva? Eu acho que tem sim. As pessoas só estão em plataformas que a gente às vezes não alcança. Não alcança. Entendeu? Nossa geração, talvez, assim, não alcança essas plataformas. Tem muita gente boa na internet. Olha, tem uns meninos fazendo umas coisas que você não acredita, que você vai ver, pô, que material legal. É simples, sem muito rococó, que não tem aquela coisa de preparar para fazer um programa de televisão. Pega o celularzinho, vai lá e grava a historinha e é engraçada, me faz, pelo menos a mim, me faz rir, sabe? Hoje, como Mas eu não sei se subiria no palco. Entendeu? É outra dimensão. Não sei se teria postura. Mas, assim, inclusive, eu digo, muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço? Eu quero tá fazendo vídeo na internet, eu digo, estude teatro. Hoje nós temos uma escola técnica de teatro, né? Que prepara, forma. Eu não sei se você sabe, mas eu sou ator, dublador, né? Porque eu fiz o curso de dublagem em São Paulo. E para exercer a profissão, caso eu viesse a exercer, eu teria que fiz oficina de teatro aqui. E consegui. Teatro a gente usa, inclusive, na escola, né? Na escola. Mas aí, só voltando a essa coisa aí, o que aconteceu também, na minha opinião, é porque, por conta da internet, muita gente pôde fazer. E acabou que ficou muito segmentado. É impressionante hoje, né? Como o humor, existe várias, digamos, vertentes, assim. Então, um cara que agrada um público não agrada outro, mas tem aquele que agrada um determinado público. Tem público para todo mundo. Agora você falou uma coisa que é exatamente, tem público para todo mundo. Eu vou chegar uma galerinha bem nova aí que não vai saber quem é o Amaury. Não, quem é o Amaury não sei quem é. Rapaz, esse negócio é interessante. Como Teresina já chegou a 1 milhão... Eu acho que já passou faz tempo. Antes chegou. Amaury César, era impossível o professor Damião, ou colegas como o Hélito, como o Braz, como o Hélio Paiva, professor da minha época, Moisés, chegar em algum lugar e não ser conhecido. Era impossível. Hoje acontece. A gente chega em lugar que, raramente, mas tem lugar que o cara não sabe o que é o professor Damião. Mas o professor Moisés, ele nunca deu aula de história, o professor Moisés. Ele contava a história, né? Porque ele foi o garçom da Santa Ceia. E no teatro, cheguei uma vez no teatro, assim, o pai falou, era um evento de uma escola, a meninazinha passando, a aluna, né? Aí disse, olha minha filha, o que foi, papai? Você não sabe quem é, não? Eu disse, não, sei não. Minha filha, eu digo, não, você está constrangendo a menina e eu, já chega. Amaury, cara, muito bom ter você aqui. Espero que você aceite esse nosso convite. Eu estou tornando Qual é o convite? Esse convite público para que ele fique amarrado aqui. A gente propôs, professor Damião propôs aqui, e eu também ao Amaury, para que ele
Protagonize. Protagonize. Venha fazer parte da nossa equipe e comande o Pode Crer Cultura. Eu acho que não tem nome melhor do que o seu para tomar conta disso. Obrigado, eu fico muito honrado com o convite de vocês. Pense. Porque vindo de vocês é sempre um convite muito especial. Tá bom, a gente vai dar tempo para você pensar, daqui meia hora a gente liga. Né? Daqui meia hora a gente liga para pegar. Cara, dê um abraço na Ana Marina, abraço nos filhos, Deus te abençoe sempre, Obrigado, amigo. meu irmão. Tá bom? Mestre. Muito obrigado. A alegria de tê-lo aqui, porque agora a gente sabe que esse projeto no sentido de projetar para frente, está materializado, está concreto com pessoas com a sua qualidade. Agora a gente vai encerrar com você. Fale o que você está sentindo aí, o que você quer deixar de mensagem. Essa para todo experiência que mundo. está aqui hoje, por exemplo, pode colocar na sua... Eu estou feliz porque, assim, é como você falou, né? No humor. Hoje você tem vários... A internet possibilitou para muita gente fazer humor, fazer coisa, tudo, produzir material, conteúdo. Hoje tem criador de conteúdo de tudo enquanto é jeito. De culinária, de troca de pneu. Até criador de não conteúdo. Exatamente. Gente que está... Para tudo. Então, podcast... Tem 500 milhões de podcasts. Verdade. Eu recebo convite para podcast todo dia. Todo dia. Eu vou fazer o quê? Falar da sua vida. Eu digo, eu gravo do outro. Já falei da minha vida. Não, sem brincadeira, mas é porque tem muitos. Mas com a qualidade de você ter um debate positivo, que sirva. Porque aqui você vai debater educação, você vai debater cultura, você vai debater saúde. Então são temas que realmente têm uma relevância para a sociedade. Por isso que eu acho que vocês estão de parabéns. Agradecer o convite de estar com vocês aqui e desejar sucesso e vida longa ao Pode Crer. Muito bem. Obrigado, cara. Saúde. Vida longa nossa. Salve, salve.